Boa tarde a todos. Nelson Calil, presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Como está nesta nossa quarta live? E hoje temos um assunto muito especial, presidente. Vamos falar sobre inteligência artificial. O senhor que conhece tudo de tecnologia deve estar empolgado com a live de hoje, hein, presidente? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, pessoal. Realmente estou empolgado. Agora é uma bola nas costas, né, Brasil? Porque tu me chamar aqui para falar sobre inteligência, tu tá querendo me deixar em maus lençóis. Mas a sorte que temos a Sheila, a Rosângela, a Andressa e o Leandro aqui para nos socorrer e nos ajudar na questão da inteligência artificial. Vai ser uma live bastante interessante. Pode falar, presidente. Continue. E o Conselho de Porto Alegre dos Direitos das Pessoas com Deficiência fica muito feliz em fazer mais essa live e trazer as novidades que tem nesse setor tão novo, que está dando os primeiros passos e que já está nos ajudando bastante e vai nos ajudar ainda mais em tornar o mundo mais acessível para as pessoas com deficiência e podermos incluir todo mundo neste novo mundo que se avizinha. Vai ser uma bela tarde. Muito bem, presidente. Assim, sejam todos muito bem-vindos ao Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Quero agradecer novamente ao presidente Nelson por chamar nós, da Diretoria de Acessibilidade, para fazer essa mediação com assuntos tão interessantes para o público das pessoas com deficiência e para as pessoas interessadas nesse assunto. A tecnologia tem demonstrado transpor barreiras, e nada melhor esse tempo de transpor barreiras que debater temas dentro do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Se fala tanto de indústria 4.0, inteligência artificial. Então, hoje nós temos aqui pessoas craques para tratar sobre esse assunto. Nós vamos tratar hoje, exclusivamente, de um tema que trabalha muito sobre o transtorno do espectro autista e também altas habilidades. Nós temos aqui, hoje, o Leandro Matos, a Andressa Roveda, as professoras Rosângela Quitel, a Sheila Torres Rodrigues, são professoras da Escola Básica Municipal Intendente Aricomedes da Silva. As professoras Rosângela e Sheila vêm trazer expertise de uma experiência que está sendo feita lá em Santa Catarina. E também, daqui a pouco vão entrar aqui conosco o Leandro e a Andressa, que eles são fundadores da Cogniscience. A Cogniscience é uma empresa que trabalha com inteligência artificial. E eles fizeram um produto, presidente, que ajuda, até onde eu pude entender aqui, no diagnóstico da TEA, do transtorno do espectro autista. E também ajuda em outras situações. Então, a Andressa, que já está conosco, que é cofundadora da Cogniscience, é neuropsicóloga, docente, palestrante, consultora, dentre tantas outras coisas. Ela está aqui representando a empresa, e o Leandro, que é um cientista, pesquisador, também docente lá da Singularity, onde nós tivemos a escola, aquela lá do Vale do Silício, onde o Thiago Matos, querido, um abraço, Thiago Matos, meu professor aqui da Aerolito, esse pessoal todo entende muito de futurismo, está aqui para falar sobre esse processo que está sendo feito na Escola Intendente Aricomedes da Silva, escola básica lá de Florianópolis, de Santa Catarina. Então, é um trabalho um tanto quanto vanguardista, que nós vamos deixar eles fazerem uma apresentação primeiro desse produto que essas escolas estão experimentando, e depois nós vamos fazer um bate-bola aqui com todo mundo, e vocês vão poder fazer as perguntas para eles que vocês tanto esperam. O autismo, e aí eu vou deixar vocês falarem um pouquinho aqui, o Leandro já entrou, o Leandro vai entrar conosco, daqui a pouco ele entra então, o Leandro. E quem é que vai fazer a apresentação? É tu, Andressa, que faz a apresentação, ou vamos esperar o Leandro, enquanto a gente conversa? É o Leandro. Então, vamos esperar o Leandro entrar, então. O transtorno do espectro autista, e aqui as professoras podem falar,
principalmente a Rosângela, que roubou a Sheila. A Rosângela também é gaúcha, e a Sheila era professora de Porto Alegre. Foi roubada lá para Santa Catarina. Vamos prestar atenção nisso aí, para a prefeitura. Não vamos deixar esses profissionais saírem daqui. Foi para lá para fazer sucesso, professora Sheila. Então, o transtorno do espectro autista, realmente, ele afeta o desenvolvimento das crianças, geralmente nos primeiros anos de vida, geralmente no aspecto da linguagem, na interação social, em como nessa variabilidade comportamental das crianças. Mas o mais difícil disso tudo, quando eu converso com as mães que possuem crianças com o transtorno do espectro autista, ou crianças autistas, realmente o diagnóstico do autismo. E isso eu acho que é algo que nos revela um tanto quanto vanguardista esse projeto. É isso mesmo, Andressa, que nós estamos falando? É nesse aspecto que vem ajudar a tecnologia de vocês? Sim. Obrigada, Jorge, pela apresentação. A nossa solução, ela vem como uma triagem digital, né, para identificar antes do diagnóstico. Porque o próprio diagnóstico, ele é dificultoso, ele é complexo, né, por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento e que envolve a observação de comportamento. Essa triagem, ela é essencial para as famílias, antes mesmo do diagnóstico. Então, quando a gente está falando de sinais, esses sinais, eles já devem ser percebidos, né, e possíveis de serem respondidos através da Vera, que é a nossa assistente virtual. Da Vera, muito bem. Explica para nós por que vocês deram o nome de Vera. Isso aí tem alguma mágica ali no nome? Tem sim. Vera é a abreviação de Virtual Empathic Robot Assistant. Então, a gente já trouxe a Vera para esse universo mundial, né? Para que realmente essa triagem digital seja disponibilizada não só no Brasil, como no mundo. Assim como a gente já apresentou para a China e para os Emirados Árabes. Muito bem. Mas que bom que nós começamos em Santa Catarina com alguns alunos de lá. Opa! Muito bom. Muito bom, verdade. Professora Rosângela e professora Sheila, vocês têm conseguido utilizar a Vera em algumas coisas na escola de vocês? Fala por cima aí. Vamos dar um spoiler aqui nesse pessoal. Então, o encontro com a Cogniscience, ele aconteceu ano passado, em abril. Já temos um aniversário aí de um ano, né? Comemorando essa parceria exitosa. Nós conhecemos a Andressa e o Leandro numa apresentação, num evento que era alusivo ao Dia Internacional do Autismo, e ficamos encantadas com a solução que eles apresentavam no apoio ao diagnóstico do transtorno do espectro autista, utilizando, então, essa inovação tecnológica a partir do rastreamento visual. Logo que o Leandro entrar, ele vai dar maiores detalhes. Mas naquela ocasião, é importante a gente mencionar que nós buscamos, então, a Cogniscience enquanto escola para propor uma parceria, porque a nossa escola, Intendente Aricomedes da Silva, conhecida aqui na cidade carinhosamente como EBIAS, ela tem na sua missão ser uma escola reconhecida por sua gestão compartilhada e por práticas pedagógicas inovadoras. Essa é a nossa missão já há mais de uma década. Isso nos dá muito trabalho, né, Jorge? Então, a gente está sempre garimpando, sempre buscando parcerias que possam inovar as nossas práticas pedagógicas e envolver toda a comunidade no processo de ensino. Pais, professores, estudantes. A gente busca essa motivação a partir de práticas inovadoras. E assim a gente firma, então, essa parceria com a Cogniscience. E a gente leva a Vera para validação no ambiente escolar. A sala de recursos multifuncional da EBIAS, ela atende também uma unidade de educação infantil aqui no bairro da Cachoeira. Então, esse instrumento foi validado numa turma de educação infantil da creche, que é o Educandário Lar de Jesus, e a outra turma na EBIAS,
Isso mobilizou toda a comunidade, porque todos ficaram curiosos para saber o que era a inteligência artificial, como assim fazer rastreamento visual, facial, enfim, mobilizou, né? A partir da curiosidade, nós criamos um ambiente muito favorável para poder introduzir depois, na sequência, uma outra inovação, que foi atender a uma demanda dos estudantes com altas habilidades e superdotação. Mas quando a gente traz... então, daí essa é uma tecnologia genuinamente escolar, que nasceu no chão da escola, e por isso que entra a Sheila, né? Eu digo que é esse presente que Porto Alegre nos deu. A Sheila vem de Porto Alegre, com uma expertise muito grande na área das altas habilidades e superdotação, acho que depois ela conta dessa experiência dela, e ela chega na escola em agosto do ano passado, e ela pergunta assim: Rosângela, quantos estudantes com altas habilidades nós temos aqui na IBIAS? Falei, bom, identificados, nenhum. Nenhum, eu falei, pois é, nenhum. A gente, claro, que olha para a comunidade, vê os talentos, vê o movimento daqueles estudantes, e é uma escola que oferece muitas oportunidades, com feiras de ciências, com projetos de contraturno, mas identificados, nós tínhamos esse incômodo, né, de não ter nenhum. Por quê? Porque, não diferente de outras unidades, nós não tínhamos instrumentos, não tínhamos conhecimento e nem segurança para aplicar os instrumentos de identificação. Isso refletia também aqui no município de Florianópolis. Na nossa rede municipal, que tem 35 mil estudantes, no relatório da Educação Especial de 2019, nós contávamos com 11 estudantes com indicadores de altas habilidades. 11, Jorge. Então, tu vê que não era um demérito da IBIAS não ter nenhum, se a rede municipal inteira de Florianópolis contabilizava 11. Mas isso... pois é. Mas isso também não é um demérito de Florianópolis, porque hoje, no Brasil, menos de 1% dessas pessoas com altas habilidades estão identificadas. Esse número vai aparecer depois na nossa apresentação, mas hoje nós temos 50 bilhões de estudantes na educação básica, no Brasil. E 22 mil identificados. Para nós, por favor, professora. Como, Jorge? Quantos tu falou? Pelo INEP 2019, 50 bilhões de estudantes na educação básica. E só 22 mil identificados. Então, é menos de 1% no Brasil. Tem alguma coisa errada aí, né? Não, tem. Não uma coisa só, não, mas muitas, né? Então, voltando à história da IBIAS, daqui da nossa escola, a Sheila chega e diz, não, nós podemos mudar essa situação, porque eu sei fazer isso. Meus últimos anos na educação especial em Porto Alegre foi trabalhando com essa área, a Sheila tem formação específica nisso. Jorge, daí veio o diferencial. Por quê? Num projeto piloto que a gente fez, que começou em final de agosto, na IBIAS, nós conseguimos fechar o ano com 32 estudantes identificados, num projeto piloto que envolveu 260 estudantes. Claro que houve uma grande mobilização da escola, porque a nossa escola tem essa característica, ela se mobiliza, os professores são engajados, são abertos à inovação, temos uma direção escolar que caminha, né, fortemente nesse sentido, e a Sheila encontrou um terreno fértil para poder colocar todo o seu conhecimento e sua expertise, né, em voga. E nós ficamos extremamente contentes com aquilo, porque nos surpreendemos também. Agora, olhando para o trabalho da Sheila, a gente viu que não ia ter recursos humanos suficientes para poder levar esse projeto para toda a escola. Aí entrou a Cognisais. Buscamos, então, a Cognisais e propomos uma parceria para que a gente pudesse digitalizar os instrumentos e, com isso, ter uma abrangência maior. Mas não parou aí, Jorge.
a Sheila propôs que a gente criasse os nossos próprios instrumentos a partir da escola, porque nós temos instrumentos que são produzidos a partir da academia, valiosos. Ah, sim, sim. Mas o que a gente queria era criar essa aproximação com a realidade da escola, um instrumento que pudesse falar diretamente ao professor, diretamente ao pai, o responsável. E a gente se debruçou, então, nessa tarefa, e que ela só hoje é possível da gente socializar com vocês, porque a gente fez a parceria com a Cognisais. Então, na hora que a gente digitaliza essa solução, a gente dá uma abrangência maior, democratiza e amplia o acesso. Verdade, verdade. E isso é de extrema importância, né, Jorge? Porque as políticas para atendimento elas não foram, né, na maioria, adiante, devido a essa questão. Quem identifica? E joga para cá e vai para o núcleo, né, o núcleo de altas habilidades que tem nas unidades da federação e vai para as instituições, né? Então, fica essa questão, quem identifica? Na verdade, a identificação, ela não, o instrumento é de triagem, é para a gente, né, ter uma noção de que se as crianças, quais as crianças que têm os comportamentos que indicam altas habilidades. Agora, a identificação em si, né, vai se dar no atendimento, na observação ali, né, enquanto eles são atendidos. Mas é necessário ter, né, esse apontamento destes alunos para começar a trabalhar com eles. Por idade se desenvolve. Não adianta abrir um serviço de atendimento e ficar esperando, porque eles não aparecem do nada. Então, é necessário essa questão da utilização de instrumentos para ir em busca desses alunos, para poder desenvolver as altas habilidades e ter esse desempenho esperado. É verdade, tens razão mesmo, tem que ir atrás, porque são muitas as pessoas que precisam ser diagnosticadas. Tem muito trabalho a ser feito nessa área. Graças a Deus, eu não sei se eu estou errado na minha informação, mas hoje eu tive pouco tempo para ler os jornais, mas pelo que eu fiquei sabendo ali pelo pouco nas redes, foi aprovado um aumento do Fundeb, é isso? E quem sabe teremos mais dinheiro para a educação básica em 2021. Assim se espera há anos, né? Veremos. Eu acho que investir em educação é o verdadeiro investimento que nós temos que fazer. E investir em educação e investir em tecnologia, investir em inovação. E entrou conosco agora, então, o cofundador, o fundador da Cogniscience, o Leandro Matos, junto com a Andressa aqui, não cabe que eu vou repetir novamente. E o Leandro aí também é do corpo docente da Singular. Eu estava falando lá para a Andressa, Leandro, que eu tive aula com o Thiago Matos, também lá da Singular, você deve conhecer, deve ter teu parceiro lá. Tá? Deixa eu trocar os intérpretes aqui. Só um minutinho. Estamos com a Bruna, agora nossa intérprete de Libras, antes estávamos com o Kelvin. Antes, então, agora, realmente, eu gostaria de passar, pessoal, a todos que estão acompanhando essa live, nós faremos um pouco diferente, geralmente a gente faz as perguntas e vamos apresentando. Eu vou passar a palavra agora para o Leandro Matos, que é da empresa Cogniscience, para ele fazer uma apresentação junto com as professoras Rosângela, Sheila e Andressa, e eles vão fazer uma apresentação e depois, na outra meia hora da live, a gente parte para as perguntas e respostas, tá? Vocês podem ir mandando as perguntas de vocês aqui vão mandando no Facebook, eu vou anotando, e depois, na segunda parte da live, a gente parte para as perguntas e respostas. Eu peço que as pessoas que são cegas ou baixa visão, que não conseguem visualizar os slides, por favor, avisem no Facebook aqui, que nós vamos encaminhando a descrição, ou então eu peço para as pessoas descreverem os slides nessa nossa transmissão. Avisem, por favor, ali nas caixas, que a gente pode ir continuando a fazer a transmissão para quem desejar. Obrigado. Leandro Matos, contigo a palavra. Olá, pessoal. Satisfação em conversar com todos. Obrigado pelo convite. E para a gente é uma felicidade conversar sobre autismo, tecnologia, nossas habilidades. E ao final vai ser um
um grande prazer poder responder a todas as perguntas e interagir com todos. Mas vamos lá. Quando se fala em inteligência artificial, existe um certo enigma no ar, né? Então nós vamos deixar de lado a academês e vamos falar no português claro o que é essa inteligência artificial e por que, né, que ela está ajudando tantas pessoas, no nosso caso, autismo e altas habilidades. Nós somos a Cogniscience, como o Jorge já comentou, nós somos uma startup de impacto social, nós somos, trocando em miúdos, uma plataforma digital, né, que visa apoiar socialmente a comunidade como um todo. Mas, para a gente começar o fio da meada, nós vamos começar falando e desmistificar um pouco essa inteligência artificial, bem rapidinho, para que a gente possa discutir como é que nós chegamos lá no final até a Escola Ibias, com a professora Sheila, a professora Rosângela. Bom, inteligência artificial, ela se divide em 4 partes, basicamente. A primeira, todo mundo conhece, aquelas pessoas que assinam a Netflix conhecem mais ainda, né? Ela é baseada em algoritmos de recomendação. Então, essa plataforma, ela rastreia o que você fez na internet e sugere conforme as suas preferências. Netflix funciona assim. Você escolhe vários filmes, aqueles filmes são rotulados e ela depois sugere uma lista para você. A segunda fase, né, ou o segundo modelo de inteligência artificial é o que nós chamamos de inteligência de negócios. Os bancos fazem muito isso, né? Então, eles usam um banco de dados que eles já possuíam e um novo banco de dados que você interage via chatbot, via uma série de interações em redes sociais, e eles cruzam essas informações para predizer o seu comportamento. Existe um aplicativo chinês chamado WeChat, que faz isso de uma forma descomunal, que cruza o que você rastreia, faz na rede social, o que você faz no seu banco e entrega a predição. A segunda é a de percepção, são os sensores, né? Não precisamos, o agronegócio faz isso no Brasil com maestria, só que também os nossos celulares, nossas pulseiras com biometria, né? Hoje até geladeira tem sensores. E esses sensores geram dados para também predizer comportamento e conhecer a gente um pouco melhor. E no último modelo, que é a quarta, é o que Elon Musk, lá a Tesla, está tentando fazendo muito bem até agora, né? Que são a inteligência artificial autônoma, que está gerando os carros autônomos, drones, robôs e tudo mais. Bom, tendo tudo isso acontecer, nós da Cogniscience, que somos essa startup, né, que já trabalhávamos com neurociência, com sensores da neurociência, e não criamos isso sozinho, tivemos a ajuda de uma série de programas. Nós somos felizes de ter vencido boa parte deles, né, os principais no Brasil, inclusive um na China, e agora o último fomos nomeados uma das 5 mais promissoras startups de saúde do mundo. Então nós não criamos isso sozinhos, teve a ajuda de muita gente. Mas o que nós criamos, né, para falar o português claro? Nós criamos uma ferramenta chamada Vera. Vera representa as mães cuidadoras dos autistas, que na verdade são as iniciais de Virtual Empathic Robot Assistant. Então ela funciona via chatbot. A pessoa entra na nossa fanpage do Facebook ou entra no nosso site e vai conversar com a Vera. O que a Vera faz? Ela vai aplicar aqueles protocolos que médicos e psicólogos utilizam na primeira consulta, quando o paciente tem a desconfiança, né, de possuir autismo. Só que acontece uma coisa muito, muito séria, né? A Vera não espera a criança ir até o consultório, o adulto. Ela vai até a criança, o adulto, o adolescente. Ela vai aonde? Ela vai até as escolas. Aí que nós encontramos a EBIAS. Então, lá na escola, nós fazemos um scanner humano. Então, as mães são convidadas a entrar nesse chatbot, conversar com a Vera. E quando nós temos o alerta, a própria ferramenta no ato já entrega o que nós chamamos de devolutiva encaminhamento. Quando essa devolutiva acontece, lembrando, essas respostas foram dadas pelas mães, né, pelos pais, pelos responsáveis, pelos professores, e nós cruzamos essas respostas. O próximo passo é também replicar aquilo que o médico o psicólogo também faz no consultório, que é verificar os sinais comportamentais do autismo. Então, lá o médico brinca com a criança, ela faz alguns gestos para ver se ela reage, para ver se ela tem contato visual. É isso que nós fazemos na segunda etapa. Então, quando a criança participa, o adulto, via rastreamento ocular, nós identificamos aonde a pessoa está olhando. Claro que ela habilita a webcam, isso funciona pela webcam do computador comum, ou de um celular, de um tablet, e nós passamos um estímulo, um vídeo para essa pessoa, e sempre comparamos, né? Por exemplo, se for contato visual, né? Então, nós temos ali estímulos onde o personagem brinca, compara com coisas, ou seja, nós vamos analisar o rastreamento ocular dessa criança, para verificar
se ela possui ou não esses segundos sintomas, ou sinais, desculpem, de autismo. Ao final, então, é entregue também a devolutiva de encaminhamento, e quando essa pessoa vai até o consultório, acontece algo mágico, porque essa criança, esse adulto, não iria até o consultório. Depois a Andressa, a Rosângela e a Sheila vão explicar sobre estatísticas de autismo e altas habilidades. 0,15% só das pessoas no Brasil chegam até o consultório para ser diagnosticado com autismo. 0,15%. Então, na nossa visão, o grande papel da Cogniscience é ajudar, sim, aqueles que já foram identificados, mas também encontrar os 99,85% que nem sequer desconfiam que possuem autismo. Então, por isso que nós vamos principalmente nas escolas. Já com o Eugênio é um amigo da Vera. Ele trabalha da mesma forma como a Vera, buscando sinais característicos do autismo. O Eugênio faz isso em altas habilidades. Altas habilidades é um grande desafio também para o Brasil. As nossas amigas depois vão explicar o porquê esse desafio acontece. Mas o Eugênio também trabalha com protocolos e ele faz algo que, na escola, o que nós percebemos é complexo. E complexo como, né? São procedimentos em papel, onde a Sheila tem uma grande habilidade nisso, um grande histórico em fazer, porém, nós temos uma dificuldade grande de replicar a Sheila. Precisavam que nascessem mais Sheilas no Brasil. Como nós sabemos que isso é um tanto quanto difícil, nós digitalizamos parte do que a Sheila sabe fazer e oferecemos para identificar Quero te dizer que aqui em Porto Alegre não tem mais ninguém. Nós levamos a única. Não tem procurar, não. Tá? Não, o pior é que Porto Alegre tem realmente professores qualificadíssimos. Aqui realmente é um local onde a gente tem, por isso que a gente está muito interessado nisso que vocês estão fazendo aí em Santa Catarina. Desculpa interromper a tua apresentação, tá brilhante, tá todo mundo entendendo muito bem, mas tu já passou para o Eugênio, né? Tu já explicou a Vera isso. A Vera é a que trabalha com o transtorno do espectro autista, é isso? Isso. Então, esse é o primeiro modelo, é o primeiro processo, o primeiro modelo de inteligência artificial que vocês estão testando nas escolas, perfeito? Isso, perfeito. É o primeiro. A Vera já roda hoje de uma forma bem interessante na Escola EBIAS, a professora Rosângela pode comentar depois, e eu gostaria, nesse tempo que me falta, de demonstrar, de fato, na prática, como é que funciona a Vera, né? E o Eugênio... Eu acho que, se quiser terminar quiser falar do Eugênio, pode falar, mas eu acho que se tu puder mostrar a Vera, seria interessante para a gente ver o assistente virtual aí que vocês criaram. Não, vamos fazer isso sim. Então, finalizando o Eugênio, ele aplica também protocolos utilizados para identificação de altas habilidades em crianças, adolescentes e adultos. Hoje ele está habilitado a trabalhar com crianças, a Andressa também vai pontuar nesse caso, mas nas próximas semanas também adolescentes e adultos. Também funciona dentro das escolas, ele apoia professores a identificar esses sinais. O procedimento, a Sheila vai comentar depois, e se vocês me permitirem, eu gostaria de convidar todos a conhecer tanto o Vera como o Eugênio na prática, porque, assim como já diz um ditado, né, a imagem vale mais do que 1000 palavras. O Eugênio e a Vera estão disponíveis lá na nossa página, no site ou no Facebook. Então, eu já vi aqui que já está compartilhado com vocês. Então, basta a pessoa entrar aqui no chat do nosso site ou lá da fanpage e escolher se a pessoa, o usuário, prefere conversar com a Vera sobre autismo ou conversar com o Eugênio sobre altas habilidades. Então, escolhendo, por exemplo, o Eugênio, aqui nós já começa a ser aplicado o protocolo, né? Então, gostaria de tentar sim, e a partir daqui, a conversa ela é toda automática, Jorge. Então, isso que é interessante, e de acordo com esses dados que nós vamos coletar do professor ou do aluno, os protocolos são aplicados e, ao final, nós identificamos uma série de padrões. Então, essa aqui é a Vera, deixa eu voltar para cá. Essa que está testando é a Vera, é isso? Isso, esse foi o Eugênio, mas, na verdade, nós entramos no mesmo site, né? Tá. Então, existe uma bifurcação ali da pessoa escolher o Eugênio ou a Vera. Uhum. E, a partir dali,
Tudo acontece de uma forma automática, e a inteligência artificial, ela cruza esses dados e nos dá uma resposta preditiva sobre qual o percentual, quais são as chances. É posterior ao cruzamento, depois. Isso, é automático, né? Isso acontece na hora, tudo acontece. O legal é que a pessoa não tem que baixar um aplicativo, não tem que baixar um arquivo, é tudo automático, funciona na nuvem. Então, conforme ela responde, no mesmo momento, a pessoa recebe a resposta no próprio chatbot e também recebe por e-mail essa devolutiva. O que a inteligência artificial faz é cruzar esses dados, tanto das respostas verbais ou das questões, como o comportamento visual, se for a Vera, ou os protocolos do Eugênio, nós temos uma resposta preditiva. Qual é a possibilidade dessa pessoa estar apresentando esses sinais? Porque nós usamos a inteligência artificial para gerenciar a complexidade do professor, no caso das altas habilidades, porque é muito complexo, a Sheila tem uma grande habilidade em fazer isso, porém é algo difícil. Então nós gerenciamos essa complexidade e digitalizamos essa solução, para que o professor tenha apenas que responder as questões pensando na sala, pensando nos alunos. Ao final ela recebe a resposta e ela tem como tomar decisões em cima disso. Lá no autismo, funciona da mesma forma, nós cruzamos as respostas das mães dos professores com o comportamento visual das crianças assistindo a vídeos e soltamos também uma resposta probabilística. Qual que é o percentual qual é a chance dessa criança estar apresentando sinais do autismo? O que é bem legal é que nós não esperamos a criança no consultório, porque nós já vimos que esse modelo não funciona. As pessoas não vão até o consultório, não vão procurar ajuda, eles não desconfiam, não sabem o que tem. Então esse ciclo ele tem que ser invertido. Nós temos que ir em contato com essas crianças, só que ninguém sabe quem são. Por isso que nós fazemos um scanner populacional geral. Então, de uma forma bem concisa, é assim que nós utilizamos tanto a tecnologia de digitalização, de conhecimento, e também automatização para predizer resultado. Mas que maravilha isso. E como é que é realizado? Por exemplo, agora tem muitas mães com filhos novos em casa, agora nos assistindo, e querendo saber, será que o meu filho pode, de repente, testar isso, porque eu acho que o comportamento dele está mais A do que para B, e eu passei recentemente isso. O meu filho agora tem 4 meses, ele está completando 4 meses, e a gente sempre fica com essa dúvida, ainda mais nós que somos da área, a gente sempre fica perguntando isso, e algumas mães já perguntaram, mas olha só, eu acho que ele pode ter o TEA, ele pode ter o transtorno do espectro autista. Como é que eu faço isso, Brasil? Como é que eu testo? Serve também para essas mães? Porque essas crianças não estão na escola ainda. Mas será que vai servir? Porque, pelo menos para o espectro autista, né, Leandro? Que tu fala que tu consegue cruzar também o comportamento pela webcam. É isso ou eu me enganei? Isso, exato. Hoje nós utilizamos o rastreamento ocular. Então, pela webcam do computador ou do celular do tablet, isso é inédito, né? Nós somos a única empresa que possui isso no mundo hoje. Isso foi criado internamente, porque eu e a Andressa temos um histórico de trabalhar com esses equipamentos que são caríssimos, de laboratório de neurociência, só que nós digitalizamos para oferecer. Então, essa parte de protocolos aplicados, né? Isso a ciência já faz no mundo, só que nós tornamos ela muito simples. Então, e qual que é o acesso disso, né? Agora, acredito que a Andressa possa responder isso com muita propriedade. O protocolo, a primeira fase, tanto da Vera como do Eugênio, isso é grátis. Nós fizemos isso grátis, para todo mundo ter acesso, todo mundo ter um celular na mão, um computador em casa, ou em algum lugar, ela entra grátis, ela recebe essa informação. Entra no site da Cognisign e pode fazer isso de forma gratuita. Isso, a primeira etapa é gratuita. Sim, da Vera. Ah, que coisa boa. Andressa, se quiser pontuar, fique à vontade. Sim, o Jorge falou da questão das crianças, né, dos bebês. Os sinais do autismo, eles podem ser possíveis de identificação desde bebês. No entanto, a Vera, ela está programada para identificar esses sinais a partir de 18 meses. Ou seja, a partir de 1 ano e meio, é possível já acessar a Vera, conversar com a Vera
e fazer essa triagem digital. Eu vou aproveitar o gancho aqui, Jorge, que a Andressa deixou, para falar da escola nesse processo. Falando da Vera agora. Nossas colegas que nos assistem aqui da educação especial, professoras das escolas, sabem da nossa dificuldade para fazer uma boa entrevista com as famílias, fazer uma boa anamnese. Então, esse instrumento, ele tem uma valoração incrível para essa hora, para aquele primeiro contato com a família. Se a família não for fazer em casa, se sentir desconforto ou dificuldade de algum conceito que possa aparecer, porque é um protocolo internacional que é validado e indicado o uso pelo Sistema Único de Saúde. Então, essa é a valoração, porque nós temos uma ferramenta digitalizada na mão, fazemos a entrevista ou então a anamnese, e ao término da conversa, essa mãe já recebe o resultado no seu e-mail, e nós, professores, também. Então, hoje, claro, tu bem lembrou, a gente vive um tempo de isolamento social, as famílias estão, na grande parte, em casa, e com um tempo ainda maior para poder realizar essa tarefa com muito mais propriedade, porque estão observando essa criança por mais tempo e reúnem maiores elementos. Então, fica o indicativo de que usem essa ferramenta, porque ela apoia o diagnóstico. Depois você vai procurar um médico neurologista, uma equipe multidisciplinar, mas você já vai ter ali um panorama, porque o instrumento é o mesmo que o médico usa lá no consultório. E para nós, escola é isso, meninas, professoras, gurias, né? O pessoal do Rio Grande do Sul, as gurias, façam uso dessa ferramenta, porque ela otimiza o nosso trabalho dentro das escolas. Você vai entrar no Facebook da Cognisais e vai conversar tanto com a Vera quanto com o Eugênio, que são assistentes digitalizados, né, virtuais. Jorge, e uma informação bem importante... Gratuita, só para deixar claro. Desculpa, vai, Andressa. É isso aí, totalmente gratuita, é importante dizer. E o mais importante, né, que a Rosângela já comentou, em relação aos dados de altas habilidades e superdotação, quando nós falamos do autismo, existe uma estatística da Organização Mundial da Saúde de 2010, que por enquanto é o único dado que nós temos oficial, que existe cerca de 1 a 2% da população mundial com autismo. Isso no mundo são cerca de 70 a 140 milhões de pessoas. Trazendo essa realidade para o Brasil, são 2 milhões de pessoas com autismo no mundo. No Brasil, perdão. E desses números, segundo um relatório da AMA, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, de 2014, um relatório nacional, informava que apenas 3 mil eram assistidos. Isso dá os 0,15% de identificados com autismo também. Então, quando a gente está falando da educação especial, nós estamos falando de públicos invisibilizados, não atendidos. E isso é bem significativo quando a gente fala que essa ferramenta está disponível de forma gratuita aos pais, para que eles realmente acessem. É uma forma de triagem, ela não é diagnóstica. O diagnóstico, ele ainda é clínico, depende da equipe multidisciplinar, mas ela já vai te dar indicadores, ferramental, para que você busque esse diagnóstico. Me dá 2 segundos para eu trocar aqui os intérpretes de Libras. Um minutinho. Então, saindo a Bruna e entrando o Kelvin. Muito bem. Continua, por favor, Andressa. Então, só para finalizar, o quanto que a gente traz os dados, esses dados, eles são bastante significativos quando a gente fala da educação especial. Né? A Rosângela, na escola, ouvia dos professores, né, das professoras, mas, Rô, eu acho que essa criança é um pouco estranha, que é isso que a gente ouve quando está falando do autismo. Mas como é que eu consigo ajudar, né? E aí, esse pai acessando a Vera pela primeira vez, ele já tem uma possível indicação.
Então, ele é um ferramental bem importante, né? Tanto para o autismo quanto para as altas habilidades. A Sheila, na escola, ficar fazendo aquela conta manual, contando aluno por aluno, estudante por estudante, né? Fazendo os risquinhos lá bem bonitinho. E a gente consegue trazer a tecnologia para benefício da sociedade, da população, da área da educação, da área da saúde, e fazer com que isso chegue à mão, é a tecnologia na palma da mão, literalmente na palma da mão das pessoas, de forma digital. Posso pontuar aqui, Jorge, complementando o que a André está dizendo? A Vera, no autismo, como o Eugênio, nas altas habilidades, ele oferece 2 grandes benefícios. O primeiro é individual, é para o pai, o responsável da criança autista, ou o pai da criança com altas habilidades. Então, ele utiliza grátis, ele entra ali e recebe o resultado na hora. Existe um outro fornecimento de conhecimento que esses 2 personagens oferecem, que é o conhecimento consolidado. Por exemplo, uma escola que precisa ter esse conhecimento consolidado no autismo, de todos os alunos, de todas as salas, em relação a que sinais, isso é um oferecimento da Vera. Essa etapa que ela é remunerada, né, assim como no Eugênio, nas altas habilidades. Então, consolidar isso e gerar conhecimento de uma forma mais global, essa função o Eugênio também possui. Acredito que a Sheila pode falar bem, com muita propriedade sobre isso, a Rosângela também, porque também a visão tanto da Sheila como da Rosângela é interessante, porque elas têm a visão da escola. Nós queremos uma tecnologia, e a tecnologia sempre vai ser ferramenta, nunca vai ser fim. Ela nunca é o grande ganho, né? O ganho é o benefício que ela oferece. E ela oferece para quem? Para pais, responsáveis, profissionais de saúde e de educação. Justamente isso. Aqui no Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, quando nós fazemos esses encontros, nós discutimos muito a questão da inovação e muito a questão da tecnologia. A gente trabalhou agora a tecnologia auxiliando pessoas com deficiência visual. Foi até um tema trazido pelo nosso técnico aqui, o Adilson. Ele também é um professor da rede municipal, amigo da Sheila, aí já trabalhou com a Sheila junto, aqui nas escolas municipais de Porto Alegre. Também foi coordenador estadual da política da pessoa com deficiência no estado do Rio Grande do Sul. É um grande conhecedor da política, da área. E a gente começou a discutir diversas tecnologias que estão aí postas para ajudar as pessoas com deficiência. Então, a gente gosta muito de debater esse assunto, porque sabe que um futuro como está se colocando aí, muitos dos postos de trabalho não existirão mais. Então, imagina para a pessoa com deficiência. Muitos dos tratamentos que estão aí precisam se preocupar com as pessoas com deficiência. Então, quando a gente traz esses temas para debater do Conselho, a gente traz com uma felicidade incrível, porque a gente sabe que a tecnologia, quando vem, e a que está vindo agora na área da inovação, vem muito relacionado à robótica, mas também muito relacionado à área da saúde, né? Eu não sei como é que se fala em inglês aqueles termos do... Como é que se chama isso na área da inovação? Mas é alguma coisa em health, que fala do... Health Tech. Health Tech, exatamente. As Health Tech, elas estão chegando com muita força. Isso vai auxiliar de uma forma que vai mudar a vida de muitas pessoas com deficiência. E vai auxiliar também nos diagnósticos, que é o caso que vocês estão apresentando aqui da Vera e do Eugênio. Mas, se vocês quiserem complementar, Leandro e Andressa, só para recolocar aqui as pessoas, tá? Que para quem chegou agora na nossa live, estou com o Leandro, que é um especialista multidisciplinar, acadêmico, profissional de neurociência, tecnologia e negócios, atua em desenvolvimento de soluções que integram a biologia computacional, biotecnologia, biosensores, tecnologia impacto, assistiva, Big Data, aprendizado de máquina, inteligência artificial e mais um monte de coisa, e é do corpo docente da maravilhosa escola Singularity. Também estamos aqui com a Andressa Roveda, que também é o Leandro é o CEO da Cogniscience e a Andressa Roveda é CSO, é isso? Da psicóloga, docente, palestrante, consultora, especialista estratégica
especialista em gestão estratégica de pessoas, formação dinâmica de grupos, coach Ikigai, isso é muito legal, Kids e Teens Coach, capacitação em terapia, ABA, atuou como gestor de RH e psicólogo de clínica, foi coordenador da Comissão de Psicologia, Organização e Trabalho do CRP de Paraná e diretora de conexões da ABRH do Paraná. Mas não são só essas duas autoridades que estão entre nós. Estamos aqui também com a professora Rosângela Quitel e a Sheila Torma Rodrigues, também professora, as duas da Escola Básica Municipal Intendente Aricômedes da Silva, que também possui aqui um lápis, aqui um currículo gigante. A Rosângela constitui a vida profissional dela nos 3 estados do sul do Brasil. Tá andando por aí, Rosângela, levando conhecimento para os alunos. Foi graduada aqui na Universidade Federal de Santa Maria, nossa gaúcha. Então, quando ela falou as gurias aqui dos professores, mas os guris também são professores, levem esse conhecimento também para demais áreas. Especialista na deficiência intelectual pela Universidade de Ponta Grossa do Paraná, mestre em educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, e lá vai. Sheila também é mestre em educação na Universidade Federal de Santa Maria, especialista em atendimento educacional especializado pela Universidade Federal do Ceará, especialista em educação bem dotados e talentosos da Universidade Federal de Lavras, de Minas Gerais, especialista em educação especial de áreas de altas habilidades e superdotação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu, ler o currículo de vocês aqui vai toda a live. Então, pessoal, quando nós estamos aqui discutindo no Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência sobre inteligência artificial e tecnologia, isso tem tudo a ver com a sua vida. Professoras Rosângela e Sheila, nos contem isso na prática, para os pais, para aquelas pessoas que interessam. O que isso mudou na vida deles? O que isso traz? O que agrega para aquelas famílias que estão lá com um filho com alta habilidade, com um filho com autismo ou transtorno do espectro autista? Tal que tu falaste das mudanças, né, e melhorias para as pessoas com deficiência, né? As grandes inovações e contribuições são feitas por quem? Pelas pessoas que têm um grande potencial, né? Provavelmente pessoas com altas habilidades de superdotação. E o que nós fazemos com essas pessoas? Nós negligenciamos esse atendimento. Né? A Organização Mundial de Saúde ela traz um índice entre 3% a 5% da população, mas isso baseado em testes de QI. Né? Nós não avaliamos altas habilidades de superdotação através de testes, eles contribuem para algumas áreas, não para todas. Né? Mas é importante colocar que, ao longo de muito tempo, tá, eles não recebem, né, eles não têm um ambiente favorável para desenvolver os seus talentos. E nós já temos um cadastro, que está uma indicação para um cadastro nacional de pessoas com altas habilidades de superdotação, que está no artigo 59A da LDB. Né? E o que se fez a partir daí? Esse cadastro é de 2015. Até hoje, os números não refletem os índices. Né? Nós tivemos um estudo de prevalência em Porto Alegre, na região metropolitana, pela Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades de Superdotação. Esse estudo de prevalência foi de 2001. Nós tivemos um índice de 7,78%. Né? Mas, se formos para o censo, não são esses que nós temos. Né? O que aconteceu na EBIAS? Tá? A EBIAS acolheu, tá? Porque já existia um trabalho diferenciado naquela escola. Né? É muito interessante o trabalho da equipe, o trabalho do coletivo, né? Principalmente em relação à inclusão. Né? Então, quando eu só lancei a pergunta para a Rosângela, como eu fiz em muitos outros lugares onde eu estive, né? Aquilo foi acolhido de tal forma, dali já fomos para a formação de professores, né? Já, assim, em menos de um mês já estava organizada a formação para o coletivo da escola se apropriar, e no primeiro, né, colegiado para avaliação dos alunos já foram oferecidos os instrumentos para os professores. É claro que a gente fez um projeto
que a gente pudesse dar conta, né, como foi colocado, identificar, utilizar instrumentos e depois abrir um processo de atendimento, embora a escola já tivesse ações que contemplavam, né, alunos com potencial. Né, já tinha várias realizações da escola, porém, direcionado para os alunos identificados, a gente deveria pensar em ações. Né? Então, nós pensamos apenas nos terceiros e quarto anos, né? Para que a gente desse conta desses instrumentos, do preenchimento, de levantar os nomes que foram apontados e começar esse trabalho, as entrevistas com as famílias. Né? Então, como se pensou entre terceiro e quarto ano, foram 150 alunos, né, dos quais foram observados para o preenchimento dos instrumentos. Mesmo assim, havia professores da escola que já estavam, né, já estavam num trabalho com a Cognisais em relação ao autismo e que quiseram também preencher os instrumentos. Então, de 150, que foi a nossa proposta inicial, né, a Rosângela e eu pensamos nos 150, ampliaram para 260 alunos observados. Tá? Desses 260, nós tivemos 32 nomes. Né, já é um número significativo para uma escola, né, que não tinha o número de alunos. Né? E daí se iniciou o processo do atendimento das oficinas de criatividade, e o que foi muito interessante é o acolhimento dos professores que buscaram também para se inserir, contribuir, né, para dar o que era possível dentro das oficinas. Nós abrimos para outros professores também colaborarem, e as famílias. Né? E foi muito importante ouvir de alguns casos que estavam na indisciplina, né? E a mãe dizia: tu tem certeza que o meu filho tem altas habilidades? Então, isso para o próprio jovem, para a própria criança, para a família, enxergar esse potencial no seu filho. Né? Porque o que acaba acontecendo com as pessoas com altas habilidades, passam pela vida sem saber e passam pela escola, muitos deles dão trabalho, né? Estão escondidos em rótulos de hiperatividade, né? Alguns acabam evadindo, se envolvendo em outras questões, né? Porque se a escola não percebe um potencial, o traficante lá da vila, ele é rápido nisso. Né? Então, desviam esses talentos para outras atividades. Tá? Então, é de extrema importância a gente dar andamento a essa identificação, né, de forma geral. Eu acho que é importante, né, em toda a escola, e agora com essa questão da inovação desses instrumentos, né, mais fáceis de aplicar e de ter o levantamento dos nomes, acho que isso agiliza muito o processo. Né? Porque antes, por exemplo, em Porto Alegre, pensa em todas as escolas municipais, o tempo que uma profissional levava para ir na escola, fazer formação para os professores, aplicar os instrumentos. Imagina isso feito de uma única vez. Facilita o processo. É claro que dá trabalho depois, porque tem que abrir o atendimento, tem que pensar em como dar os recursos para que esses jovens, essas crianças, esses estudantes desenvolvam esses potenciais e deem grandes contribuições à sociedade. Você quer complementar, Rô? Quero. Jorge, talvez a pergunta, né, que não queira calar é: por que a gente não identifica? Por que a gente não identifica, né? Por que a gente não identifica? Exato. Daí eu vou falar de mim, então, e se as gurias e os guris concordarem, pode colocar no chat aí. Eu sou uma professora de educação especial, com a formação aí que tu já leu, né, no Lattes. Então, em princípio, eu diria que sou uma pessoa bem formada na área da educação especial. Entretanto, o nosso público, ele é muito... Ele atinge um leque muito grande de pessoas. A profissional da educação especial, ela precisa entender de deficiência intelectual, deficiência física, de surdez, de baixa visão, de cegueira, veja, de transtorno do espectro autista, de altas habilidades. Esse leque, ele é muito abrangente
E nós não somos super profissionais. A gente acaba fazendo o quê? Se dedicando a uma ou outra área. Não tem como você dar conta de tudo. E o Brasil, ele tem uma política que é mais compensatória. A gente acaba sempre olhando, Jorge, para aquilo que falta. E daí, se falta visão, se falta, né, se falta um pedaço do corpo, isso é muito mais, salta muito aos nossos olhos. Se falta cognição, se falta destreza na aprendizagem, se falta uma boa dicção. Então, é uma cultura que ainda está muito impregnada dessa questão da falta. E a gente acabou com isso, não priorizando essas pessoas que têm altas habilidades, que têm potenciais diferenciados, e eles são negligenciados, como a Sheila falou. E a gente, na educação especial, acaba não tendo segurança. A gente não está autorizado durante muito tempo, dentro de uma perspectiva que era biomédica de educação especial, de concepção de deficiência mesmo, biomédica, era atribuído exclusivamente ao psicólogo ou então a instituições especializadas a identificação das pessoas com altas habilidades. Isso nos foi tirado, enquanto propriedade intelectual, da escola e do professor. A gente foi expropriado desse conhecimento. Quando a Sheila chega, isso fica totalmente notório. Por que então eu não teria condições de fazer? Claro que eu tenho condições. A partir do momento que eu acesso ao conhecimento e com toda a expertise que eu desenvolvi enquanto professora da educação especial, eu tenho condições de fazer. Mas quando eu me deparo, antes quando me deparava com aqueles instrumentos, com aquele monte de tabela, e eu não sabia como mensurar aquilo, como calcular, e se eu tinha realmente autoridade para olhar para alguém e dizer que ela era altas habilidades, porque existe o mito de achar que altas habilidades vem pronto, que é um gênio que está ali. Isso não é verdade. Ela só vai eclodir, ela só vai se manifestar, ela só vai se enraizar se essa criança tiver o atendimento adequado. É isso que a Sheila falou das oficinas de criatividade. Não é só identificar. Identificar é o primeiro passo, inclusive para que a gente possa criar políticas públicas para essa população que está invisibilizada. Esse é o primeiro passo. O segundo grande e importante passo é você oferecer o atendimento a essas crianças. Esse é mais importante ainda. Ou tão importante, né? Eu diria, né, Sheila? Identificar e atender. Essa criança, quando ela é negligenciada, ela rapidamente se percebe diferente dos demais colegas e ela acaba se recolhendo. Ela não quer ser diferente, porque aí está uma coisa importante que eu quero deixar aqui como relato, Jorge. Nesses meus quase 30 anos de exercício da profissão, com as demais deficiências, eu me deparei ouvindo daqueles pais que com seus filhos com altas habilidades, dizendo exatamente a mesma coisa. Mas, professora, eu só queria que ele fosse normal. O pai dizendo, eu queria alguém que me dissesse se eu devo comprar 3 livros por semana. Eu quero alguém que me diga que o que ele está fazendo, que ele está lendo com 4 anos, está tudo bem, que eu não preciso entrar em pânico nem esconder essa criança. Porque os pais ficam assustados também. E eles não têm... Claro! Essa foi, assim, para mim, a maior experiência de poder olhar para esses pais, porque, Jorge, a gente fala de autismo na televisão, a gente fala de cego, a gente fala de surdo, temos políticas muito mais estruturadas. E quem é que fala de altas habilidades para a população em geral? Quem fala? Eu não estou falando de academia, eu estou falando para a população em geral, quando você liga a televisão. Agora o Luciano Huck teve um programa sobre altas habilidades, mas se não temos essa informação. E esses pais também são negligenciados e eles entram em sofrimento também. Então, esse foi um outro trabalho importante. É verdade. Deixa eu trocar aqui o nosso intérprete de Libras. Agora vai entrar o Kelvin, vai sair o Kelvin e vai entrar a Bruna. A gente tem que estar fazendo isso para eles poderem descansar, que eles ficam fazendo os movimentos nas Libras. Então, bem-vindo, Bruna. A gente estava falando aqui, então, professora Rosângela, estava explicando quantos pais se assustam, às vezes, quando se deparam com seus filhos, ou então com crianças, professores, muitas vezes, com altas habilidades. Pode continuar, então. E
habilidades pode acontecer também na deficiência. Nós também podemos ter um cego deficiente, um cego com altas habilidades, né? Um deficiente físico com altas habilidades, um surdo com altas habilidades e um autista com altas habilidades, que aí é mais difícil ainda chegar ao diagnóstico, porque no autismo, muitas vezes, né, as características de um pode abafar as do outro. E não foram poucos os casos que eu acompanhei em Porto Alegre, dos quais não se fechava o diagnóstico do autismo. Por quê? Porque ali também tinha características de altas habilidades. Nós tivemos um caso que ele deu, né, deu como autista na Vera e com altas habilidades no Eugênio. É um caso de dupla condição especial, um autista com altas habilidades. E isso fica extremamente difícil. Agora, vocês pensem como foi a vida dessas crianças sem diagnóstico. Isso vocês estão falando, mas vocês são professoras da educação básica. Quando tu era professor da educação básica aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, tu pegava essa criança com que idade? Com altas habilidades, eu cheguei a encontrar crianças com... Ela já tinha pelo menos uns 6 a 7 anos, certo? Eu encontrei crianças com altas habilidades com 2 anos, na região do Lami. Sim, o que eu quero dizer é que muitas crianças ficam, às vezes, anos sem diagnóstico e convivem dentro de uma realidade confusa para ela. Então, aí que o diagnóstico tem que ser cada vez mais precoce. Nós precisamos, a gente luta muito aqui no Brasil, cada vez mais diagnósticos precoces para pôr a solução. Então, acho que tem muito a ver, a tecnologia, a inteligência artificial tem muito a ver com isso. Eu tenho uma pergunta para fazer, não sei se quer colocar mais alguma coisa, professora Sheila, professora Rosângela. Por enquanto, não. Tá, a gente está chegando no fim aqui, a gente já deveria ter terminado, mas acho que essa pergunta aqui das pessoas estão mandando para nós, a gente tem que fazer. No início, a gente respondeu isso, eu acho que o Leandro fez essa resposta, a Andressa também, né? O propósito, que hoje se fala muito sobre o propósito, era o propósito da Cogniscience quando inventou isso, quando fez a inteligência artificial, fez a Vera e fez o Eugênio. E eu emendo essa pergunta com a pergunta seguinte: dá para ter inteligência artificial ajudando, seja no diagnóstico, seja em qualquer outra área dessas Realtech, que seja, voltado para outras deficiências, para pessoas surdas, deficientes auditivos, visuais, físicos, múltiplos? Dá para usar a inteligência artificial nisso? Qual é o caminho? O caminho está lá. Nós vamos chegar no futuro e ter realmente condições de diagnosticar com mais facilidade. Esse futuro tá escrito para nós ou não? Posso começar a resposta? Por favor. Jorge, excelente pergunta, tá? Não sei quem fez, mas parabéns pela pergunta. Em relação ao propósito, eu e a Andressa, a gente vem de um histórico mais no passado, de neurociência aplicada ao consumo. Então, as empresas me contratavam para ajudar a fazer produtos, embalagens, lojas. Eu entrava com o laboratório de neurociência para entender como as pessoas se sentem, para onde olham. E a Andressa trabalhava conosco nessa época. E ela chegou para mim um dia e falou: Leandro, tem tanta tecnologia aqui com você, não dá para usar isso aí para ajudar as pessoas? Aí eu olhei para ela assim, eu achei que eu estava ajudando as pessoas, criando produtos, criando embalagens. Mas ela estava me chamando para esse propósito. Cara, dá para fazer muito mais. Não dá para resolver problemas da sociedade com isso, que é tão novo, que é tão caro. Então foi aí que nasceu a Cogniscience, para resolver o problema. Era um projeto social. Tá? A gente não pensou que ia ser uma empresa, que ia ser um produto. Nós só pegamos aquilo que nós tínhamos, que era uma pesquisa que cobrávamos de 100 mil a 200 mil reais para uma empresa, que levava aí 2 meses para ser feito. E hoje nós conseguimos fazer a primeira etapa grátis, e a segunda etapa, que é paga, e se for consolidado também um pouquinho, é pago também para a escola ou pelas empresas. Então isso foi uma disrupção muito grande. Aquilo que era tão caro, tão restrito, para hoje democratizado e via internet. Então esse foi o propósito. Mas só conseguimos fazer isso porque encontramos a Rosângela, encontramos a Sheila, antes foi a Rosângela, e nós encontramos o problema da Rosângela. A Rosângela sentia a dor que a Andressa me contava no passado.
Então, na escola, na comunidade, cara, como fazer isso? E nós vimos, espera aí, se a gente mexer alguns circuitos aqui, a gente consegue fazer. Então, foi assim que nasceu. Aí, em Santa Catarina, no polo de inovação, nós tivemos todo o apoio da Associação Catarinense de Tecnologia para fazer isso acontecer. Então, tivemos investimento, tivemos mentoria, tivemos a infraestrutura que todo o Brasil possui, né? Não é pouco, as pessoas pensam que é pouco, não é. Em Santa Catarina existe a 5ª melhor incubadora do mundo de startup. E para onde vai parar isso, né? Isso vai parar ao que a gente mira na tecnologia? As necessidades. A ONU elegeu as ODS. Nós já sabemos quais são os grandes problemas do mundo, não precisamos procurar muito. A educação é uma delas. Então, agora tem coisas maravilhosas. O nosso produto, nosso trabalho, ele está sendo estendido daqui a pouco. Os próximos passos são para dislexia. Nós vamos atuar também para... Aí a Andressa pode entrar depois com mais propriedade. Então, nós não vamos parar por aí. A depressão é outra coisa que nós vamos entrar daqui a pouco, tem um protocolo quase pronto. Mas no futuro, agora falando como futurista, né? Você conheceu o Thiago Matos, que também respeito muito o trabalho dele, gosto muito do trabalho dele. Aqui na neurociência, hoje a Neuralink está despontando. A Neuralink, para quem não conhece, vale a pena conhecer, ele está implantando eletrodos no cérebro das pessoas, é claro que em ambiente controlado, lá nos Estados Unidos, para ajudar no Alzheimer. Então, só que, ao mesmo tempo, as pessoas já vão conseguir ouvir música sem fone, porque vai direto, o eletrodo do cérebro, vai conectar cérebros, vai estender a capacidade humana, porque hoje a capacidade humana já está estendida. Você entra no celular, entra no Google, você tem acesso a conhecimento que você não teria. Então, já estendemos. Só que você vai conseguir fazer isso sem tocar na tela, em tempo real. Agora, se vocês quiserem compartilhar, isso não é futuro, tá, gente? Isso é presente, Neuralink existe. O Cognição daqui a pouco está na depressão também. Nós precisamos de problemas. Né? É presente, não é futuro. Né? Quando a gente começa a ver essas coisas, a gente vê assim, não, mas isso aí vai ter no futuro. Não, isso aí já existe. Esse é o presente. E assim, né, Jorge, nós temos que ser as pessoas com que o mundo está esperando. A gente não tem que esperar alguém fazer. A gente consegue fazer aqui, pensar global, mas agir local. Nós conseguimos fazer, ao menos um pouco. A Rosângela mostrou uma dificuldade que tinha quando começou a pandemia. Desculpa, eu vou liberar para vocês aqui, mas isso a gente pode deixar de falar. As crianças não tinham acesso a computador. As aulas foram feitas online, não tinha computador. Então foi feita uma campanha para conseguir computadores, notebook, foi feita uma coisa maravilhosa. Mas por quê? Porque houve a necessidade e houve pessoas que queriam fazer. Então isso nós temos que fazer. Então nós temos que arregaçar as mãos e fazer. É exatamente isso, exatamente isso. Gente, já passamos bastante do horário. Eu queria agradecer muito a professora Rosângela, a professora Sheila, Leandro, Andressa, muito obrigado por participarem aqui com o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Isso fica gravado no Conselho Municipal, no Facebook do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Parabéns pelo trabalho aí nas escolas de Santa Catarina. Vocês estão orgulhando a escola de vocês. Parabéns à empresa e ao propósito que vocês dois trouxeram para nós nessa tarde. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Parabéns novamente. E eu espero discutir assuntos de tecnologia em breve. Eu tenho certeza, eu estou vendo aí nas publicações que vocês estão sendo chamados para falar sobre isso em todo o país e no exterior também, né? Então, realmente, parabéns. A gente precisa disso e eu acho que o futuro é muito auspicioso a todas as pessoas com deficiência que venham a se beneficiar desses produtos que estão sendo apresentados. Grande abraço, gente. Muito obrigado. Um abração a todos e até a próxima quarta-feira que vem, mais uma live do Conselho. Tchau, gente.